Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Politicando com o Parlamentarista. Adianto para vocês que esse é o meu segundo vídeo, o primeiro ficou um pouquinho baixo, para escutar tem que colocar o fone de ouvido. E vamos lá ao tema de hoje. Como eu havia dito, eu vou relacionar temas que a princípio não têm nada a ver com a política e discutir a política em cima disso. O que eu trouxe hoje para a gente falar é uma coisa que comoveu muito o Brasil, uma situação muito interessante para se pensar a política, mas ao mesmo tempo triste que, com certeza, assim como foi comigo, muita gente tem lembranças fortes relacionadas a isso, que foi a morte do Ayrton Senna, em 1994. Não a morte em si que eu vou falar, mas eu vou falar de um pensamento dele. Eu particularmente tinha ele como um grande ícone, um grande ídolo, eu não perdi nenhuma corrida dele. E naquele dia, eu tinha 8 anos de idade, naquele acidente, e foi um impacto para mim muito forte. Até hoje é um dos dias mais tristes da minha vida, apesar de já ter passado por alguns perrengues aí, em relação à família, a acidente familiar. Mas a minha relação com ele em si era muito forte. Nenhuma pessoa pública teve tanta influência na minha vida como ele. E qual é a mensagem não que o acidente trouxe, mas que o Ayrton Senna trouxe para a gente? Que é muito forte e que tem muito a ver com política, aqui a situação política do Brasil, e até hoje, em 2018, depois de tantos anos da morte dele, ele pode influenciar, com o pensamento dele, ele pode influenciar você que está escutando esse vídeo, influenciar você a tomar melhores decisões nas escolhas políticas. Ele tem o pensamento, seguinte pensamento: eu não tenho ídolos, eu tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Pense bem nessa frase, não ter ídolos. O que a gente vê no presidencialismo brasileiro e ao longo da história do Brasil é sempre a figura do herói. É aquele que tem todos os requisitos para salvar o Brasil. É o salvador da pátria. Passa a eleição, é uma eleição, é outra, é o salvador da pátria. E o que a população faz? A população elege o seu salvador da pátria, aquele que não tem nenhum defeito, só tem qualidades. E geralmente também tem o seguinte, são dois. Uma população defende ferronhamente um e a outra parte da população defende o outro. E como se eles não fossem humanos, fossem livres de qualquer defeito, livres de qualquer coisa. O candidato oposto é a encarnação do mal. O candidato que você vai votar é o próprio Messias. Exagerando um pouco, mas é isso, né? E essa é a ideia de ídolo, quando eu quero relacionar isso com a mensagem do Ayrton Senna. Não ter essa ideia de que uma pessoa vai resolver o problema do Brasil. Nunca resolveu e nem vai resolver. Essa é a principal mensagem dessa frase do Ayrton Senna, não ter ídolos. Relacionando isso com o presidencialismo, a gente elege um presidente, a população, com essa ideia, foca totalmente nesse cargo, como se esse cargo fosse capaz de realizar todas as coisas. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, mesmo se o cara tiver todas as qualidades que a gente acha que ele tem, que na realidade não tem, sem querer citar nomes, eu não estou falando aqui de uma corrente liberalista como uma corrente socialista, não estou falando nada disso não, eu estou falando sem citar nomes. A gente elege uma pessoa acreditando que ela tem todas as qualidades, nasceu com esse dom, com todas as qualidades, não tem nenhum defeito, né? E que ele vai chegar lá e vai ter todos os instrumentos, vai ser capaz de realizar a reforma.
A cada ano, a cada eleição é isso. É um salvador da pátria. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vota nos candidatos do legislativo, os deputados, os senadores, e nem dá tanta atenção a eles, sendo que eles mesmos que darão suporte àquele presidente. Ou seja, votamos para um presidente acreditando que ele tem todas as qualidades, e mesmo que tivesse todas as qualidades que na realidade não tem, colocamos para ele um material para ele trabalhar que não é tão bom assim, porque a gente mesmo não dá tanta importância a eles. Muita gente nem lembra de em quem votou nos candidatos relacionados ao legislativo, aos deputados, aos senadores, nem lembra quem é, porque eles não dão essa atenção. E é exatamente esse pessoal que vai dar suporte ao presidente, às medidas do presidente, que vai aceitar ou não, que vai pedir barganha ou não, porque tem barganha, não é simplesmente o ideal que vai fazer ele votar num projeto ou outro. Vai ter que ter benefícios para ele e para a região onde é que ele tem muito voto. Né? Então são várias negociações. Assim, por mais bem intencionado, por mais bem preparado e por mais qualidades que o candidato tenha, considerando que ele é humano, né, que ele tem defeitos, mesmo que ele não tivesse esses defeitos, ele vai chegar lá e não vai conseguir realizar. Aí é aquela frustração de sempre. Né? Aí de salvador ele vira vilão, e assim continua esse ciclo que nunca sai do lugar. Né? Essa roda vai girando. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, muita gente aí entende o que é futebol, sabe futebol, discute futebol no bar e tudo, e tem conhecimento de futebol, né? E acha que tem conhecimento de política. Mas fazendo um paralelo aí bem interessante para vocês entenderem o que é que eu quero dizer para vocês, imaginam vocês discutindo futebol aí só pelo técnico. Vocês falem de Corinthians, de Galo, de Cruzeiro, e só discutem o técnico. Não, que o Mano é assim, que o Carille é assim, e que o técnico do Flamengo é assim e tal, e não discutem toda a base, toda a administração do Flamengo, não discutem os jogadores que tem, se tem jogadores para a posição certa e qual é o nível desses jogadores. É mais ou menos isso que a gente faz. Está chegando a Copa do Mundo, é mais ou menos o que a gente faz é o seguinte, a grosso modo, a gente coloca o melhor técnico do Brasil para ir para a Copa do Mundo. Vamos colocar aí o Tite, que é o técnico agora, que vai para a Copa do Mundo, ele é o melhor técnico do Brasil. Na hora de eleger os jogadores e a comissão técnica, a gente não está nem aí. Pega o pior time aí do campeonato brasileiro agora. Esse time que a gente já sabe que já vai cair, e dificilmente vai se livrar da segunda divisão. É isso, a gente pega um melhor técnico, não que todos os candidatos que estejam lá no presidência seja ruim, mas eles não têm essa coalizão, eles não têm sintonia. E alguns realmente não são bons. Né? E tem que ter sintonia. Não adianta, por exemplo, pegar o técnico e colocar só jogador que ele não se dá bem, que ele já teve algum atrito, alguma situação em que a personalidade não combina. Mas enfim, é isso. Você coloca um técnico, mas não está nem aí para a base, para o que ele vai trabalhar, para os jogadores que vão realizar as situações. Né? Então isso é muito importante, o que eu estou falando relacionado a isso. Então tenham isso bem na cabeça, não ter ídolos. Essa frase do Ayrton Senna é muito inteligente para a gente pensar a política. E não acham que conhecem política simplesmente por candidato. Existe um sistema. Assim como você discute futebol, discute sabendo o sistema defensivo, meio de campo e tudo, e não simplesmente pelo técnico, achando que o técnico vai resolver tudo, não discutam política colocando um salvador da pátria, tendo um ídolo. A nossa história, infelizmente, é baseada em ídolos, e é por isso, por acreditar em ídolos, que a gente está nessa situação. Porque, na verdade, o ídolo mesmo, o nosso maior benfeitor e o nosso maior malfeitor é a gente mesmo.
quando a gente toma as decisões erradas, ou tem preguiça ou não tem a humildade de buscar conhecimento, buscar alguma informação que torne as nossas decisões mais acertadas. Já passou de 10 minutos, o meu vídeo não vai ter duração muito grande, então eu já me despeço aqui. E pensem nisso, não tenham ídolos na política. É a mensagem de hoje, muito importante, viu, gente?